queria falar um pouquinho sobre o que disse o Rômulo ontem, presidente Rômulo Amaro, na entrevista coletiva. Porque eu questionei o Rômulo Amaro, eu já tinha questionado, eu e o Tigrão estávamos juntos quando o Elano participou do programa Os Donos da Bola, e a gente questionou sobre a negociação de 3 jogadores que foram para o Santos do Sub-15, o atacante Miqueias, o volante Yudi e o zagueiro Luca Rosolém. Os 3 foram para o Sub-15 do Santos. O Guarani ficou com uma porcentagem, mas não recebeu nada na parte financeira. Eu questionei aquele dia, eu e o Tigrão questionamos o Elano. Ele disse o seguinte, olha, eu não participei dessa negociação, foi com o presidente Rômulo Amaro, é ele que pode responder. Ontem eu tive a oportunidade de questionar o presidente Rômulo. Aí, durante a entrevista coletiva, ele disse o seguinte, olha, eu fui pego meio de surpresa, né? A negociação eu peguei em andamento. Ele disse mais ou menos isso na entrevista. E depois eu questionei ele novamente, ele falou, ele não deu nomes, mas ele disse o seguinte, olha, as pessoas dentro do Guarani precisam pensar mais no Guarani, no CNPJ, do que nelas próprias. E o Gustavo Rosolém, que era o diretor da base naquele momento, e ele vai falar aqui pra gente, fez um longo trabalho no Guarani. Ô Gustavo, o que você pode falar a respeito dessa negociação? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Fique à vontade para falar aqui na Rádio Bandeirantes, Gustavo. Boa noite, pessoal da Bandeirantes, Breno. Quando assumimos o Guarani em 2023, fizemos um planejamento de 100 a 150 atletas pulverizar nas bases dos times grandes. Porque quando a gente assumiu o Guarani, não tinha um alojamento apropriado para os atletas, comida tudo desapropriada. A estrutura do Guarani era deplorável. E aí a gente, com os pares do CA, a gente fez um planejamento igual o Mirassol fez com o Luiz Araújo, colocar atletas em clube, assim, vendendo, a gente fazia uma estrutura melhor para os atletas. E a gente começou a ter êxito nessas vendas de atleta. E quando a gente começou a fazer negócio, o João Marcelo, Gabriel Menino, tudo joias que foi saindo do Guarani, a gente começou a reestruturar a base de novo. Entendeu? E sobre os atletas que foi para o Santos, não foi nada ilegal, foi tudo trocado e-mail. Presidente do Conselho Deliberativo sabendo, em anexo no e-mail, o jurídico do Guarani, o Conselho Fiscal, o coordenador técnico da categoria de base e eu anexado no e-mail. Estamos conversando com o Gustavo Rosolém que comandou a base por muito tempo no Guarani. O Gustavo está esclarecendo assuntos importantes, passando o lado dele, que também é importante, porque ontem o presidente Rômulo foi questionado. Agora, por que o Rômulo, eu não sei se você sabe ou não, né? Mas por que o Rômulo disse que ele foi pego no meio da negociação em relação a isso? E qual o motivo do Guarani negociar com o Santos, por exemplo, 3 jogadores e não receber nada? Tudo bem que tem uma porcentagem que fica com o Guarani. Até para quem é leigo nesse tipo de negócio e fala sobre base, se você puder esclarecer, qual que é a vantagem que o Guarani tem nisso? Ô Breno, o jogador no Guarani tem um valor e num clube grande tem outro valor. Eu prefiro ter 70% eu prefiro ter 40% do atleta em clube grande, trabalhando para o Guarani, teoricamente, que ter 70% aqui dentro do Guarani. Tá o maior exemplo da venda do Rios. O Guarani com 13%, olha quanto o Guarani faturou na venda do Rios, que o Palmeiras vendeu. Agora, sim, o jogador não saiu de graça. A porcentagem do Santos é 60% para o Santos, 40% para o Guarani. Se o jogador fizer 18 anos, o Santos tem a possibilidade de comprar 10% do atleta por um valor que eles
opcionou no contrato. Ô Gustavo, eu imagino que você tenha sido muito questionado e essa é uma oportunidade para você falar sobre isso, porque a gente sabe o seguinte, ó, eu vou até fazer boas comparações aqui. O Bernardinho, por exemplo, quando o Bernardinho colocou o filho dele na seleção brasileira, ele viu potencial no filho dele e a gente viu que foi um grande jogador, substituiu o Ricardinho, que era o capitão, se tornou capitão, tinha muito talento. Eu sei que o seu filho tem talento, que o seu filho é zagueiro e é um desses três que foi. Você foi muito questionado a respeito disso, é até uma oportunidade para você falar, porque a gente sabe, hoje em dia tem o filho do treinador, o Tite tem o filho dele como auxiliar, o Dorival Júnior tem o filho dele como auxiliar, e até essa situação que eu citei do Bernardinho. Você foi muito questionado por ser o seu filho que está na base, um deles que foi para o Santos. Como que você lidou com esse tipo de situação? Até para você esclarecer, porque tem muita gente que fala muita coisa e você pode esclarecer nesse momento. Ô Breno, quando houve a proposta do Santos em cima dos 3 meninos, eu assustei, falar a verdade para você, como pai. E chamei o Odair, falei, Odair, eu não quero trabalhar com coração, com emoção. Eu quero profissionalismo. Trata esse assunto para mim e a gente vai levar para o Conselho Administrativo para resolver o problema. E foi feito isso daí. Quem trabalhou tudo no trabalho da negociação com o Santos, por ter envolvendo o meu filho, isso é de coração. Foi o Odair. A gente só deu a anuência do negócio. Entendeu? Mas quem fez todo o trâmite foi o Odair. Só que em anexo tá o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o jurídico do Guarani, tá todo mundo sabendo. Ninguém foi pego de surpresa nenhuma. Ô Gustavo, estamos conversando com o Gustavo Rosolém, que trabalhou muito tempo na base do Guarani. Antes de eu passar para o Tigrão te fazer perguntas, eu percebo que você está chateado, até nos bastidores. O Guarani não divulga assim, quem saiu, quem entrou com relação à diretoria, mas eu sei que você não faz mais parte hoje, você não é mais efetivamente o diretor, mas você continua como conselheiro, né? Você está há muito tempo no Guarani, você é sócio do Guarani. Por que você não é mais o diretor de futebol da base do Guarani? E se aconteceu algum problema, existe algum problema entre você, o CA, o Rômulo? Eu percebi que você está chateado, eu não sei se está realmente. Ô, Leandro, divergências de ideia, tá? Eu não aceito informações de fora para tomar conta da categoria de base do Guarani. Eu pedi para sair, ninguém fez o convite para mim sair, eu saí por espontânea vontade. E hoje eu só faço parte do Conselho Deliberativo do Guarani. Eu sou um empresário, minha vida financeira está tranquilo, profissionalmente, e assim, tudo que eu fiz para o Guarani foi com o maior prazer, carinho, porque minha família inteira é bugrina. Estamos ao vivo com o Gustavo Rosolém, que foi por muito tempo diretor da base do Guarani, esclarecendo pontos importantes. Tigrão, oi. Não, oi, só para esclarecer, Gustavo, um abraço para você, o Bolis agora falando, quem fez a pergunta foi o Breno, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Era justamente essa que o Breno fez, né? Em relação ao motivo da sua saída. Agora, se você for convidado para retornar, você acha que voltaria a exercer essa função ou alguma outra função dentro do Guarani? Um abraço para você. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boris. No momento não, Boris. Uhum. Por divergência de ideias, não. Tem muitas pessoas competentes que estão no Guarani, que trabalham por amor, já perdeu até emprego porque ajuda muito o Guarani, entendeu? Mas nesse momento eu estou na minha vida profissional na empresa.
Bom, vamos lá, Tigrão. O Gustavo Rosolém, que trabalhou na base do Guarani, está aqui conosco participando ao vivo. Fala aí, Tiger. Pô, e trabalhou por muito tempo, né? Muito tempo. É um prazer a gente estar falando aqui com o Gustavo Rosolém. Gustavo, a gente tem noticiado aqui o Breno, que é muito bem informado sobre as coisas do Guarani. Essa questão aí do Guarani está prestes a migrar do sistema de clube associativo, que ainda é hoje, para o sistema de sociedade anônima do futebol. Também ninguém mais esconde que não tem nada assinado, não tem nada acertado, mas que o assunto está muito, muito bem encaminhado com as empresas e com o senhor Roberto Graziano, do grupo Magnus. Você que viveu tanto tempo dentro do Guarani, que é bugrino de Quatro Costados, que é de família de bugrinos, pô, tem um filho, né, que pertence aí ao Guarani, uma parte ainda, esses 40% aos quais você se referiu, o menino está lá no Santos. Então as suas raízes e o seu envolvimento, tanto profissional quanto emocional com o Guarani, são muito grandes. E é importante, com a sua experiência de empresário e também de homem do futebol, que militou por tanto tempo na base do Guarani, é muito importante ouvir a sua opinião sobre isso. Você é a favor, é contra? O que é que você acha, caso realmente se confirme essa expectativa que todos nós temos? O que é que você acha que vai ter de reflexo positivo ou negativo para o clube e especialmente para a base do Guarani? Um abraço para você, Gustavo. Tigrão, boa noite. Um prazer falar contigo. Já falei, eu acho que outras vezes com você. Eu acredito que o Guarani tem que virar SAF mesmo. Porque o Guarani precisa ter dono. O Guarani precisa ter as contas em dia, pago. Parar com essa penhora. A tributária do Guarani come o Guarani pela perna. E acredito que tem que virar SAF. Para a base vai ser ótimo. Vai ter estrutura. Vai ter dinheiro para comprar um gelo, dinheiro para comprar um suplemento para os meninos, um alojamento decente, um CT top de linha. Eu acredito que precisa virar SAF, precisa ter dono, tirar esses forasteiros do Guarani para caminhar o Guarani bem, para voltar o Guarani, as glórias do Guarani na Série A do Brasileiro, na Série A do Paulista, disputar uma Libertadores. E é isso que eu torço como bugrino. Entendeu? Perfeito. Tá aí uma Tigrão, declaração forte. Sim. Né, forte. De quem esteve lá dentro recentemente, né? Uma declaração polêmica, corajosa, e nem poderia esperar nada de diferente do Gustavo. Pois não, Bolis. Não, deixa eu só passar para o Breno para que ele possa encerrar a entrevista com o Gustavo. Fica à vontade, bebê. Bom, primeiro agradecendo o Gustavo, né, sempre atendendo nós na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, né, desejando sucesso para você na sua caminhada, Gustavo. E só mais dois assuntos para você, só para a gente encerrar. Oi, pegar o gancho aqui sobre o meu filho. Ah, pode falar, fica à vontade. Ele não teve só a proposta do Santos. Ele teve proposta do São Paulo, ele teve um negócio do Atlético Paranaense e ele optou para ir para o Santos. Entendeu? Isso, o Odair estava coordenando tudo. Porque quando eu vi que era meu filho, eu saí fora da jogada, porque eu sou pai. Entendeu? Não, perfeito, Gustavo. A gente entende claramente, até por isso é um dos motivos que a gente fez essa entrevista, até para esclarecer esse tipo de situação. Agora, você é suplente do CA, né? Você continua como suplente do CA, eu sei que você tem divergências, você até citou forasteiros, imagino que você está se referindo ao pessoal do CA, que muitas pessoas têm muitas críticas, né? Você continua como suplente do CA? Continuo como suplente do CA, não vou pedir renúncia, porque daqui 3 anos
eu acredito que eu venha candidato a presidente do Guarani. Perfeito. Então, pode falar, Tigrão. Informação boa, hein? Informação boa. Agora, mesmo sendo SAF e tendo o comando de uma empresa que vai comprar o CNPJ, você acha que você seria viável como presidente estatutário? É isso, Gustavo? Isso mesmo. Tá, eu ouvindo aqui, né, atentamente... Viu, Tigrão? Oi. Mas tem pessoas do CA que não dependem do Guarani para nada também, não. Tá ali por amor pelo clube. Entendeu? Só tô deixando bem claro que tem muitas pessoas do bem ali dentro do Guarani, profissional, que fazem de tudo pro Guarani ser grande. Mas quando você usou o termo tem que virar SAF para arrancar esses forasteiros do Guarani. Tem uma meia dúzia ali que fica atrapalhando o clube. Você quer citar nome ou é melhor não? Não. Então tá, Gustavo, a gente sabe que você é um empresário... Viu, Tigrão? As quatro linhas não nega. O futebol mente. Tá certo. O resultado, às vezes, é o próprio diagnóstico. O resultado desportivo. Gustavo, todo mundo sabe, nós sabemos, e você é uma figura pública, que você milita aí como empresário no ramo de ônibus, de transporte coletivo, né? Em Hortolândia e na região de Campinas aqui, e eu não tenho maiores detalhes, até porque não é da nossa conta. Mas nós sabemos, e se não for uma informação verdadeira, que você sempre subsidiou, ajudou aí o Guarani na base, não sei se também no profissional, com o fornecimento, facilitando aí, né, a cessão da sua frota, de parte dela, claro, para a utilização do Guarani aí e sem nenhum custo. Eu queria saber primeiro se você confirma isso e, se confirmar, se com a sua saída esse tipo de colaboração espontânea do Gustavo Rosolém vai continuar acontecendo, mesmo sem você hoje fazer parte mais da função que você executava até alguns dias. Veja bem, Tigrão, tem uma empresa grande em Hortolândia e em Montemor. Eu tenho uma equipe muito grande aqui em Hortolândia e quando o ônibus do Guarani dava problema, eu colocava o meu ônibus e mandava meu pessoal da manutenção arrumar o ônibus do Guarani. E quando o ônibus do Guarani ia viajar para longe, Novo Horizonte, Mirassol, eu tirava um motorista da minha empresa, colocava no ônibus do Guarani, tudo para ajudar o Guarani. Manutenção, pintura desse ônibus novo, enfim, o ônibus da base, manutenção para o ônibus da base, até para a van que faz o dia a dia do Guarani lá, o meu pessoal da manutenção arrumava. Tá certo que o Guarani pagava as peças, tudo bonitinho, mas isso não vai ter mais, tanto é que eu devolvi o ônibus para o Guarani para ficar sob respaldo do Guarani. Bom, então, Breno, para a gente encerrar. Muito obrigado, Gustavo, pelas palavras, pelo esclarecimento. O microfone da Bandeirantes, independente da sua função ou situação, sempre estará aberto para você, viu, Gustavo? Obrigado, Breno Beretta, Tigrão, Leandro Borges. Sempre um prazer falar com o pessoal da Bandeirantes. Tomara que eles dão a continuação ao legado que eu deixei no Guarani. Chegar em 2 semifinais com 2 categorias que fazia mais de 15 anos que não chegavam numa semifinal, é um legado muito importante que eu deixei no Guarani, e tomara que esse pessoal do futebol consegue chegar mais para frente com as categorias. Beleza. Bom, tá aí a palavra do Gustavo Rosolém, Leandro Bolles, quem tá nos acompanhando na Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, pelo FM 85,7, pelos aplicativos, esclarecido alguns assuntos importantes. O Gustavo, que não continua
como diretor da base do Guarani. Ele disse que pediu para sair e também citou que ele continua como suplente do CA. E é claro que a gente espera que o Guarani possa dar continuidade no trabalho da base. Ontem eu até cobrei bastante o Frontini, né? E ele disse que vai cobrar para utilizarem a base, né, Tigrão? E falou que quer ser presidente do Guarani daqui a 3 anos. Falou. Pode ser que seja candidato a presidente estatutário. Entrevista boa, corajosa, mas, Bolis, para enxugar de vez, clarissimamente, tá magoado, né? Tá magoado, tá amargurado, não tá feliz, não tá se sentindo confortável com essa situação que ele tá vivendo hoje. E eu perguntei o negócio dos ônibus, porque é muito importante isso, essa contribuição, né? No momento em que os recursos, em geral, no futebol brasileiro, são tão escassos. E ele falou, fiz sim. Pô, põe ônibus, põe motorista, manutenção, van e tal, mas chega, acabou. Aí essa última frase resume, né? Que o Gustavo sai chateado e que tem um racha.